Caríssimos iniciados, filósofos e amigos das artes ancestrais, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje, na ordem do dia, mais um tema deveras emblemático, inquietante e fascinante. Vamos analisar aqui um artigo maçônico que saiu na revista periódica da maçonaria da Califórnia, lá nos Estados Unidos. O título do artigo é "Para os maçons, o final da vida não representa o fim". Essa exuberante peça de arquitetura foi publicada na edição de primavera de 2022 do muito conhecido e respeitado periódico California Freemason Magazine, uma revista que é referência para os maçons não só dos Estados Unidos, como do mundo. O autor desse trabalho foi o Tony Gilbert, também uma autoridade em vários temas iniciáticos. Ele dividiu esse assunto em 6 capítulos ou viagens que aqui vamos analisar. Esse tema é recorrente aqui em nosso canal, mas no vídeo de hoje vamos nos ater exclusivamente, unicamente, às opiniões, às perspectivas, pontos de vista do autor do artigo. E ao final poderemos concluir se o seu pensamento, as suas ideias fazem sentido para nós, são coerentes, estão de acordo com os princípios landmarks das tradições mais sagradas e ancestrais. Antes, porém, de começarmos a decifrar esse pergaminho, peço a você que não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo no futuro, porque assim você estará ajudando muito a divulgar os valores, as verdades e as virtudes das entidades iniciáticas mais antigas. Obrigado! Agora, meus diletos iniciados acadêmicos e cientistas, estamos com a peça aqui de arquitetura, o artigo em mãos, e vamos relembrar o título: Para os maçons, passar dessa para uma melhor não é o fim. E ainda tem aqui um subtítulo bem interessante. Diz que a maçonaria oferece um roteiro para uma vida melhor. É por isso que presta homenagem, digamos, ao final da vida, aquele instante último. Nessa primeira parte aqui do artigo, o nosso poderoso autor relata aquela experiência de presenciar o que é chamada de cerimônia fúnebre ou pompas, que é uma das solenidades da ordem iniciática maçônica, que tem um perfil, digamos, um pouco mais público, ao lado também, de acordo com o autor, daquela cerimônia também de lançamento da pedra fundamental, da pedra angular de uma construção, de um templo. Ele relata aqui, nesse primeiro momento, uma espécie de introdução, seria uma preleção ali no átrio, algo do tipo, que um cidadão estaria caminhando em meio a um cemitério quando se depara com exatamente essa solenidade em memória a uma pessoa que se foi. Ele acha muito interessante que existem muitos homens ali, de diferentes idades, lado a lado, e observa que em cima do caixão existia um avental maçônico colocado ali. Em um certo momento, um dos cidadãos, que parecia que estava conduzindo ali os trabalhos, levanta um ramo de acácia, ou algumas pessoas ali têm uma folha de acácia em mãos. O discurso pronunciado ali pelo orador é repleto de elementos simbólicos. Esse cidadão que estava ali caminhando fica estupefato,
fica maravilhado ali com isso que ele estava vendo. Não conhece, não tem acesso, nunca teve esse tipo de experiência ou tinha presenciado uma reunião desse tipo. O autor do artigo aqui comenta também que 200 anos atrás houve uma cerimônia mais ou menos dessa forma em homenagem a George Washington, o pai fundador dos Estados Unidos. Diz o Tony Gilbert que essa cerimônia fúnebre é uma das que mais evidenciam os valores essenciais da maçonaria. Em seguida, chegamos à segunda viagem ou segunda parte, que tem como título O Final da Existência e a Vida Maçônicas. Ele já começa explicando que tanto a vida quanto o fim da vida hoje são conceitos abstratos e que servem como estímulo ou pontos de partida para discutir vários elementos esotéricos. E reforço aqui dizendo que a ordem maçônica, historicamente, vem gerenciando mais ou menos esse conceito de final da existência e destaca que essa missão, esse processo, é uma das funções mais importantes nesta fraternidade. Agora, na terceira viagem, o autor comenta e faz uma advertência aos maçons. Lembre-se da sua vida. Aqui surge uma referência àquela questão, aquele conceito do memento mori, o momento em que a pessoa vai lá dar bom dia para São Pedro, algo dessa forma. Esse tipo de ideia, esse tipo de compreensão da realidade é necessário nessa visão do autor para que a pessoa tenha uma vida um pouco mais efetiva, um pouco mais repleta de condutas dentro de um estrito dever moral, ético e também pautada por virtudes muito bem trabalhadas e evidenciadas pelas antigas tradições. Agora, na quarta viagem ou parte, o artigo começa a explorar as possibilidades mais no campo religioso. Aqui ele expõe algumas perguntas de fé e segue dizendo que essa questão, essa discussão, debate sobre o final de tudo e sobre a vida possível após esse final, digamos, físico, concreto, mais visível, leva sempre a discussões e embates ontológicos. O autor aqui segue dizendo que ter crença em uma existência após a atual ou na persistência da alma é uma afirmação inerentemente espiritual, é uma expressão de fé. Outro maçom, citado aqui no artigo, Kyle Burch, da loja Fraternidade ou Amizade 210, em San José, diz que se você perguntar a 10 maçons sobre o que acontece após o evento final da vida, você vai obter 10 opiniões diferentes. E essa viagem termina com a afirmação do autor de que a maçonaria estimula, deseja que os membros tenham uma fé, uma crença, mas não entra em muitos detalhes ou não impõe nada a cada um de forma pessoal e individual. E agora, na quinta viagem, o nosso dileto escritor começa a explorar aquelas facetas da chamada visão maçônica do pós-vida. Diz o nosso poderoso autor, o Tony Gilbert, eu vou dar aqui uma resumida e uma sintetizada nas suas ideias mais centrais, que essa forma de interpretação pessoal das questões de vida, de espiritualidade, se estendem também a essas dúvidas da vida após o evento final, ou da pós-vida. Diz ele que para alguns indivíduos, imaginar querubins alados tocando harpas pode ser
a sua ideia de céu, de paraíso. Para outras pessoas, a reencarnação, a continuação do ciclo de vida cósmico eterno, seria o ideal ou real. Existem aqueles também que dizem que a morte é o ponto final, o sono eterno. E mesmo nessa visão mais fatalista, algo assim, pode existir um significado de reunificação da alma, do espírito, com a sua fonte, absorvida como uma gota de água que retorna ao oceano. É até poético o pensamento do nosso prezado Gilbert. E ao final dessa parte ou dessa viagem, seguindo nessa linha de pensamentos e reflexões um pouco mais exuberantes de simbolismo, ele nos apresenta uma passagem deveras inquietante. Diz ele: ao enfrentar o próprio fim da vida de modo simbólico, mesmo que apenas como uma cerimônia, algo ritualístico, a esperança dos antigos mestres é que a pessoa enfrente esse medo, esse pavor de sua finitude e viva assim com mais coragem e propósitos ou objetivos em sua breve existência. E agora, meu prezado cientista iniciático, chegamos à sexta viagem ou sexta parte. Aqui é dito que é o momento de dizer adeus àquele que se foi. Então, o Tony começa fazendo algumas referências a breves trechos daquela cerimônia de pompas, citada desde o início da peça de arquitetura. É feita também uma referência aqui a Albert Einstein na questão do tempo, quando é dito que o tempo seria uma paisagem, e se você tiver a perspectiva correta do universo, você veria tudo na sua frente, todo o passado, o presente e o futuro, de uma forma única, um universo. E finalizando, Tony Gilbert relembra uma frase, um conceito de Joseph Campbell, também um autor que sempre está presente aqui no nosso singelo espaço. Dizia Campbell que a eternidade é aquela dimensão do aqui e agora, que corta todo o pensamento em termos temporais. A experiência da eternidade aqui e agora, de todas as coisas, de tudo, sejam consideradas boas ou não tão boas, é a função primordial da vida. E dessa forma, Tony Gilbert encerra a sua peça, o seu trabalho, e agora resta a nós meditar, refletir um pouco sobre essas ideias, esses conceitos. Será que eles são coerentes, estão ali em comunhão, em uma íntima conexão mística com as colunas sublimes e sagradas das tradições iniciáticas? Qual é a sua opinião? O que você acha dessas ideias propagadas pelo nosso querido Tony Gilbert nesse artigo que fez muito sucesso nas comunidades fraternais dos Estados Unidos? Deixe aqui a sua opinião, seu comentário e também não se esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não fez, compartilhe esse conteúdo e dê um like nesse vídeo. Muito obrigado, grande abraço.